você que assiste vídeo sem deixar curtida, que não comenta e não se inscreve, esta noite você vai encontrar dois caras numa moto. Isto não é praga de mãe, isso é praga de Zé do Caixão. Janu! Aríssimo. Nossa, galera, eu mirei no Zé do Caixão, mas a realidade é que eu acabei parecendo um gaúcho gótico. O gaúcho gótico não é real, ele não pode te ferir. Mas bah, guria, vamos no cemitério tomar... vamos no cemitério tomar um vinho. Enfim, eu tô tendo problemas porque isso aqui não é uma capa, é uma cortina. E isso é um problema real, galera, porque eu costumava ter uma capa. Olha, imagens da minha capa. Onde está a minha capa? Quem pegou minha capa, devolva, canalha. E aí, galera, vocês gostaram do meu visu? Tô assim pra homenagear o grande ícone brasileiro Zé do Caixão. Porém, deu tudo errado, eu não tinha uma cartola, minha capa sumiu. Então, isso é o máximo que eu posso entregar pra vocês hoje. E agradeçam, tá? Porque já é muito. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme de terror brasileiro. E esse filme foi dirigido e roteirizado por um cara chamado José Mojica Marins, que também atuava como protagonista do filme. E você deve estar pensando, pô, esse cara devia gostar muito do personagem, né? Pra não ter deixado outra pessoa atuar. E a pira não é essa, galera. A pira é que ninguém queria interpretar o Zé do Caixão. Então o próprio José Mojica Marins assumiu o papel igual eu. Eu fiz isso nos curtas que eu fiz, galera, o link pra eles vai estar na descrição. Enfim, o filme foi gravado em 1963, mas ele foi lançado em 1964. Eu não sei se vocês se lembram das aulas de história, mas aqui no Brasil rolou uma coisa bem merda em 1964. E essa coisa bem merda durou muitos anos, mas mesmo com a ditadura enchendo o saco, os filmes dele faziam muito sucesso. Quando Meia-Noite Levarei Sua Alma estreou, ele ficou semanas em cartaz. E é esse filme que eu vou contar a história pra vocês hoje. O filme começa com o Zé do Caixão respondendo a pergunta final do programa Provocações, mas do jeitinho dele, trevoso. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Enquanto os créditos iniciais passam, a gente vê umas cenas e conhece alguns personagens. Terezinha, Antônio, Lenita e Dr. Rodolfo. Eu achei legal esse lance da ficha técnica passando no começo do filme. Vai conhecer a equipe sim. Aí aparece uma mulher dando uns recados. E ela é tipo uma bruxa, uma feiticeira. Enfim, o filme começa em um enterro, tá geral no cemitério e de repente os personagens percebem uma figura ali, o dono da funerária da cidade, conhecido como Zé do Caixão, que tem um visu bem peculiar, roupa preta, capa, chapéu. Ele chega em casa, pede pelo jantar, a mulher dele, chamada Lenita, diz que já vai trazer, calma aí. O Zé do Caixão reclama de ter que acompanhar enterro das pessoas daquela cidade, que é uma cidadezinha de interior bem católica. E quando a Lenita chega com a comida, o Zé do Caixão pergunta onde que tá a carne. E ela fala que hoje não tem carne, porque hoje é sexta-feira santa. E o Zé do Caixão fica revoltado, ele fala que vai comer carne, custe o que custar, nem que seja carne de gente. Eu acho muito louco isso, porque dá pra ver que a esposa do Zé do Caixão é uma pessoa de boa. Como que ela acabou casando com ele? Não faço ideia. O Zé do Caixão se arruma e sai pra buscar carne, e quando ele tá pra sair, chega um casal na casa dele, Antônio e Terezinha. E o Zé tá doidinho pra talaricar o Antônio. Berreco, abra o seu olho. O Zé do Caixão fala que vai sair pra comprar um carneiro. O Antônio pergunta se ele vai guardar pra Páscoa. E o Zé do Caixão fala que não, que é pra comer hoje, sexta-feira santa, né? No caso, galera, não hoje, o dia que você tá assistindo. Corta e rola essa cena que eu achei maravilhosa, eu ri muito. Tá rolando a procissão e o Zé do Caixão tá assistindo da janela e comendo um carneiro. E ele... E a Lenita reclama da forma que o Zé do Caixão tava olhando pra Terezinha quando ela foi lá com o Antônio. Eles dão uma mini discutidinha e o Zé do Caixão tá louco pra causar, então ele sai de casa, encontra a Terezinha indo até a casa de uma mulher aleatória e um cara chamado Aristides tá acompanhando ela, mas o Zé do Caixão deixa o cara meio tenso, o cara sai vazado e o Zé do Caixão acompanha a Terezinha até o lugar que ela tava indo. Daí no caminho ele fala que sente inveja do Antônio
Antônio, a Terezinha fala que ama o Antônio, que eles vão se casar, e aí o Zé do Caixão fala que ela tá provocando ele, tenta beijar ela morde ele. E fala que não vai falar aquilo pro Antônio por conta da amizade que eles têm, mas que é pra ele não chegar mais perto dela. Ela vai embora sozinha, o Zé do Caixão fica lá com cara de otário, aí rola um corte. E depois desse corte, o Zé do Caixão chega numa mercearia barra bar e manda um cara que tava lá buscar o resto de carneiro com a Lenita. Aí ele chega numa mesa onde uns caras estão jogando poker, pede pra jogar e nesse jogo ele dobra a aposta, bota mais dinheiro. O cara que ficou no jogo mostra uma trinca de reis e vai já tentando pegar a grana, mas o Zé do Caixão tava com uma quadra de ases. O cara diz que precisa do dinheiro e não sei o que. O Zé do Caixão quebra uma garrafa, pá, nos dedos do cara. Fala pros amigos do cara levarem pro médico que ele paga o tratamento. E aí ele fala pra geral que tá na mercearia: vocês viram que foi um acidente, né? Você viu, né? Foi um acidente. Você viu também, né? Acidente. O que você viu aí? Isso aí, acidente. O cara que foi buscar o carneiro chega lá na mercearia. O Zé do Caixão começa a comer e obrigar um cara que tava lá a comer também. O maior inimigo do veganismo já visto. Imagina, né, galera? Porra, deixa o cara não comer carne, foda-se. Mas acho que nesse ponto vocês já perceberam que ele só faz o que dá vontade, né? O médico chega lá e vai ver como ficou o cara, tava com a mão fodida. O Zé do Caixão então pede mais uma caneca de vinho e a moça que trabalha lá na mercearia é bem cabreira com ele. E quando ela vai servir o vinho, ele percebe isso. E o Zé do Caixão tá muito achando que ele pode fazer tudo aquela noite. Ele diz pra guria que agora ela vai servir só ele, puxa ela pra perto. Aí uns caras que estavam numa outra mesa ficam: porra, ninguém vai fazer nada contra esse arrombado? Aí um careca que tá vestido com uma roupa meio de cowboy, sei lá, fala: eu vou lá cobrar esse filho da puta. Ele manda o Zé do Caixão largar a menina. O Zé do Caixão pergunta: quem que vai fazer eu largar? E o cowboy careca: eu mesmo. E mete um chutão na mesa e o Zé do Caixão cai todo fudido no chão. Galera, eu achei esse chute aqui muito bom. Olha aí, performático. Aí o Zé do Caixão fica lá no chão todo puto e ele ativa o modo Kill Bill. Aí ele embola esse maluco. Enquanto ele tava batendo nesse maluco, ele pega um chicote que tava com outro cara e embola esse cara também. E aí ele tá descendo altos chicotadas naquele primeiro, o careca que tentou agir. E geral que tá na mercearia tá olhando aquela cena horrorizada. Aí o Antônio chega e impede o Zé do Caixão. Ele para de chicotear, mas antes de sair ele dá um chute no cara. Depois disso ele fala pra geral lá da mercearia que tá indo na encruzilhada lá no cemitério, pergunta se alguém quer ir junto e sai de lá dando risada. Aí fora da mercearia o Antônio disse que tava passeando com a Terezinha e ouviu uns gritos. O Antônio chama o Zé do Caixão pra ir na casa deles e a Terezinha fala que deve ir pra casa porque a Lenita tá sozinha. E o Zé do Caixão é muito escroto, galera. Ele fala que uma mulher que não pode ter filhos não precisa de cuidados. E aqui a gente entende a treta do filme. O Zé do Caixão quer ser pai. Tem uma noia muito maluca na cabeça dele que ele quer perpetuar a sua linhagem. E a Lenita, a esposa do Zé do Caixão, aparentemente não pode ter filhos. E isso incomoda muito ele. Aí o Zé do Caixão tá transtornado, pensando: a Terezinha não me quer por causa da Lenita. Mas a Lenita não pode dar o que eu quero. E aí, o Zé do Caixão decide que vai matar a Lenita, vai matar a sua esposa. Ele bota um líquido num paninho, sobe as escadas, a Lenita chega e pede desculpas, diz que o Zé do Caixão faz ela muito feliz, e que ela não consegue controlar o ciúme. Tudo que ela quer é fazer ele feliz. E ele fala que ela vai fazer. Aí ele agarra ela e bota o paninho pra ela desmaiar. E quando ela acorda, ela tá amarrada numa cama. E o Zé do Caixão, no discurso que você ouviria de um conservador muito maluco. E eu acho isso uma parada muito louca do personagem. Porque às vezes ele é muito pra frentex. Às vezes ele é a pessoa mais conservadora de todos os tempos. E ele viaja nas ideias dele, galera. Ele fala pra ela que a mulher deve ter um homem só. E como ela não deu pra ele o que ele queria, ele vai poupar ela de cometer o pecado de acabar tendo que arrumar outro. Cara, Zé do Caixão alucinado. Aí ele tira uma aranha de um pote. A aranha vai subindo pelo corpo da Lenita. E ele falando que a Terezinha vai dar o filho que ele quer e não sei o que. O Zé do Caixão no discurso mais torto possível. A Lenita morre. Ele guarda a aranha num pote. E ele rindo muito. Ele chama o médico, percebe que a causa da morte foi picada de aranha. É picada quando é de aranha? Mordida?
Ataque de aranha. A causa da morte foi ataque de aranha. Na cena seguinte, o Zé do Caixão vê um pai sendo muito escroto com uma criança e ele chega e taca o terror nesse cara, falando que tem que tratar bem as crianças, pô. Porque as crianças são a continuidade. E olha a crítica aí, galera. Ele é escroto com todo mundo, mas com criança não. Não encosta na criança, filho da puta. Na cena seguinte, o Zé do Caixão tá falando com o Antônio, falando que ele sente falta da Lenita. Mas tudo isso é pra tentar induzir o Antônio a um rolê, porque o Zé do Caixão chama ele pra uma pescaria. E o Antônio chama o Zé do Caixão pra ir com ele e com a Lenita na casa de uma cigana. A cigana que apareceu no começo do filme, que o Zé chama de bruxa e feiticeira. Então assim, não se sabe muito bem o papel dela aqui. Ela é uma representante das forças místicas, galera, basicamente. A Lenita quer saber o futuro e o Zé do Caixão vai junto com eles. Aí essa representante mística fala pra Terezinha não abandonar a pessoa que ela ama, que vai dar tudo certo. Caso contrário, vai terminar em desgraça. O Antônio fala que é melhor ela ler a sorte dele, então. E quando ela vai ler, ela fala que a vida dele terminou. Ah, então lê a minha sorte aí. Você vai morrer. E que é pra ele não se preocupar mais com as coisas terrenas, mas que ele deve ser enterrado meia-noite, porque senão a alma dele vai ficar, sei lá, vagando e tal. O Zé do Caixão fica puto, fala que aquilo lá é uma baboseira, e a cigana fala que uma hora ele vai pagar os pecados dele e vai apodrecer no inferno. O Antônio pergunta pra cigana quanto que foi, e a cigana não cobra, porque teve, né, presságio de morte. Daí, pô, pega meio mal cobrar, né? Cobrar pra avisar que você vai morrer. Porra, foda, né? Eles deixam a Terezinha em casa e o Antônio e o Zé do Caixão saem pra beber. Eles estão lá na casa do Antônio, eles conversam e o Zé do Caixão conta a visão que ele tem do mundo pro Antônio. A galera acredita em símbolos, que acredita em alguém que eles nem sabem se existe. E que fala que ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, porque isso que é viver. O Antônio fala que ele acredita em Deus, que ele vai casar com a Terezinha e que ele tá feliz e blá blá blá. Aí o Zé do Caixão tá ouvindo aquilo e ele tá puto, né? Porque ele tem outros planos pra Terezinha. Então ele pega um candelabro e pá, pá, na cabeça do Antônio. Aí ele arrasta o Antônio até o banheiro, joga ele na banheira e enche ela de água. O Antônio tá meio que recobrando a consciência, mas o Zé do Caixão vai lá e afoga ele. Na cena seguinte, a Terezinha encontra o Antônio na banheira. O Zé do Caixão passa na delegacia, fala que daria a vida dele pela do Antônio. Mas o delegado fala que até sair a autópsia, ele é considerado suspeito, que ele foi a última pessoa que foi vista com o Antônio. Quando tá rolando o enterro, a Terezinha tá mal. O Zé do Caixão chega e ela fica: seu assassino! Na cena seguinte, estão falando dele na mercearia. E ele chega. Aí de novo ele enche o saco da menina que trabalha lá na mercearia. E ele compra um passarinho que tem lá. Ele vai até a casa da Terezinha e diz que trouxe um presente pra ela. Ele entra na casa. Ele tenta beijar a Terezinha, que não quer nada com ele. Manda ele embora. Aí ele admite pra ela que ele matou o Antônio. Ela continua falando que não quer nada. E aí ele começa a bater nela. E galera, aqui rola um lance pesadíssimo. Enfim, depois desse lance pesadíssimo, a Terezinha diz que o Zé do Caixão desgraçou a vida dela e que ela vai se... E ele sai de lá rindo, falando que ela não vai fazer nada, que ela só tá ameaçando e blá blá blá. Aí ele vai até o cemitério, intima os mortos pra levarem ele até o inferno, quebra uma lápide, ele tá bem alucinado. Aí ele começa a gritar, falando pro Antônio que possuiu a Terezinha e que ele não vai fazer nada porque ele tá morto. E a representante... Como que eu tava chamando ela mesmo? E a representante mística encontra ele e fala que a hora dele tá chegando, que logo logo ele vai pagar. Ela já tinha dito isso antes, né? Mas ela veio reforçar a mensagem. Lembra que eu falei? Ainda tá valendo. Amanhã seguinte, uma mulher, que parece a moça que trabalha lá na mercearia /bar, encontra a Terezinha morta. E na delegacia eles leem a carta que ela deixou. E a carta diz o seguinte: com essas poucas linhas, peço perdão a meus pais pelo meu ato condenável. Não há culpado nessa tragédia. Não pude suportar a sina que me foi designada. Se houver uma sentença para o motivo da minha morte, eu serei o juiz, e onde quer que eu esteja, a justiça será cumprida. Assinado, Terezinha. E o Zé do Caixão fica muito puto, galera, porque ele não botava fé que ela iria
de fato, né, cometeu o ato final, mas ele acha bem curioso o fato dela não ter acusado ele. No velório da Terezinha, o Zé do Caixão percebe que o Dr. Rodolfo, o médico da cidade, tá olhando pra ele desconfiado. Aí corta e no escritório desse doutor, o Zé do Caixão chega do nada e vê que ele tava escrevendo um relatório sobre o ocorrido. Aí ele pega, começa a ler e vê que o doutor tava falando que muito possivelmente a culpa era do Zé do Caixão. E aí ele pega e enfia as unhonas dele nos olhos do médico. Pá! Joga álcool nele e taca fogo. Aí o Zé do Caixão tá em casa, ele começa a lembrar das pessoas que ele matou, falando coisas pra ele. Raios rolando, ele com o cu na mão. E ele tá revoltado com a Terezinha, porque ele queria um filho e achava que ia conseguir com ela. E daqui pra frente é ele alucinado no ódio, jogando praga, bebendo, os raios caindo. Bum! Enfim, depois disso rola o enterro lá do médico. O Zé do Caixão chega lá e a galera olha pro delegado com cara de: porra, você não vai fazer nada? E ele fala que ele não tem provas. A noite chega, é dia de finados. Zé do Caixão chega lá na mercearia, paga bebida pra geral. E de novo ele começa a encher o saco da moça que trabalha lá. E o tio dessa moça chega. Aí o Zé do Caixão tinha dado uma grana pra ela. E quando o tio dela descobre que foi o Zé do Caixão que deu, ele pega o dinheiro e joga no chão. Eles estão pra ir embora, mas o Zé do Caixão manda ele pegar o dinheiro. Ele volta pra confrontar o Zé do Caixão. Mas o Zé do Caixão, um pouquinho antes, ele tirou uma coroa de espinhos que tinha em uma estátua de Jesus. E quando o tio da moça chega bem perto dele falando: e aí, seu arrombado, vai fazer o quê? O Zé do Caixão vai lá e pá! Coroada de espinhos na cara. Aí geral no bar tá desviando o olhar. Eita. O Zé do Caixão manda ele pegar o dinheiro que tava no chão e entregar pra sobrinha e eles vão embora. E essa cena aqui, galera, ela é totalmente gratuita. Ela, sei lá, eu senti até que ela meio que sobrou ali no filme. Mas enfim, acho que essa cena só rola pra rolar o que vai acontecer agora. Chega uma mulher do nada, falando que ela precisa ir na casa de uma senhora. E a galera que tá lá na mercearia fala: olha, essa mulher aí mora lá do outro lado do cemitério e ninguém vai querer te acompanhar não. Porque hoje é dia dos finados. E eu não sei se você sabe, mas os mortos fazem uma procissão. Aí o Zé do Caixão, obviamente, fala que leva ela. E quando eles estão indo pra lá, eles encontram a representante mística, que roga uma praga braba pro Zé do Caixão e fica rindo. E aí ele vai conversando com essa mulher, trocando uma ideia, e leva ela até a porta da casa que ela precisava ir, sem fazer nada. Eles têm uma conversa ok, mas ele já tá tramando maldade, e eu tinha achado muito estranho ele ter sido bonzinho, só ter acompanhado a mulher sem ter feito nada. E quando ele tá voltando sozinho, ele vê um gato preto, e a representante mística tinha falado disso pra ele, quando ele passou indo levar a mulher lá. E aqui a praga bateu, galera. O Zé do Caixão tá paranoico, lembrando de todas as coisas que ela falou. Uma coruja vem pra cima dele, ele tenta atirar na coruja, ele vai acender um cachimbo e aparece o espírito do Antônio oferecendo fogo. Ele se assusta e sai correndo, ele fica todo fudido, todo sujo e vê uma procissão dos mortos acontecendo. E galera, aqui o filme fica muito doido. Ele vê várias coisas, alucinação total. E na moral, aqui ele tá dando aulas, cara. Ele fica tão transtornado por estar vendo aquelas pessoas que ele matou, que ele vai lá onde elas estavam enterradas e abre o caixão delas pra ver o que tá rolando. E ele vê todas essas pessoas já em estado de decomposição e ele tá... De repente a galera da cidade chega no cemitério porque alguém ouviu muito barulho vindo de lá. E quando essa galera chega, eles encontram o Zé do Caixão caído, com os olhos esbugalhados, dando a entender que ele morreu. Mas será mesmo? Fim do filme. Galera, simplesmente aulas aqui. O personagem do Zé do Caixão faz sim coisas detestáveis, mas na questão da direção, o José Mujica Marins, que é o Zé do Caixão, é muito foda. E pensar que o cara tava dirigindo e atuando é algo que me deixa muito de cara, porque esse filme é antigo, galera. Igual eu falei pra vocês, ele é de 1964. Bom, eu comentei, né, que as pessoas que acabaram no poder depois de 1964 não gostavam dos filmes do Mujica. E eu acho que o fato deles não gostarem dos filmes do Zé do Caixão é porque, querendo ou não, ele é um retrato do que eles eram também. Conservadores que creem na sua crença maluca e que acham que as mulheres devem servir a um propósito imposto por eles.
e ao mesmo tempo ele faz o contraponto do catolicismo no interior, né, a religião no interior, né, que deixa as pessoas meio bitoladas em determinadas situações. Enfim, esse filme é de fato um marco para o cinema nacional. Primeiro filme de terror brasileiro com características próprias. Enfim, ele não criou um personagem que é uma releitura de um personagem gringo. Não, ele fez um personagem brasileiro. Um Zé, um coveiro. E um coveiro alucinado em suas crenças malucas de perpetuação da espécie. Aparentemente ele tem poderes também, porque né, os olhos dele passam por aquela transformação e ele, sei lá, faz umas coisas que exigem muita força, tipo ele arrebentando os cadeados só com a faquinha da mão. Enfim, a história do José Mojica Marins é fantástica. Se os filmes tivessem sido lançados fora do país, na mesma época em que eles foram lançados, ele seria muito famoso. A cena final do filme é muito bem feita. Ainda mais quando você pensa na limitação orçamentária que os filmes dele tinham. Ele sempre fez os filmes com pouquíssimo dinheiro. Enfim, várias outras cenas do filme são bem legais também, mas o final ele chega num ápice absurdo. E pensa, galera, esse cara fez filmes inteiros na década de 60, com ditadura militar torando e com pouquíssimo recurso. O José Mojica Marins é um exemplo puro de acreditar naquilo que a gente faz, porque ele acreditou até o final. E nos anos 90, os Estados Unidos acabaram conhecendo o Zé do Caixão, que chegou lá como Coffin Joe e acabou se tornando um sucesso entre os fãs de terror de lá também. E uns anos atrás surgiu uma notícia de que o Frodo, o Elijah Wood, queria fazer um filme sobre o personagem do A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Esse filme que eu falei hoje e vários outros que o José Mojica Marins fez estão disponíveis aqui no YouTube, de graça. Ali na descrição tá uma playlist que eu achei com esses filmes em Full HD e tal. E também tem uma série que eu quero recomendar pra vocês. Ela é protagonizada pelo Matheus Nastergalli, que interpreta o José Mojica Marins e o Zé do Caixão, consequentemente. Eu não posso deixar o link da série na descrição, mas se vocês pesquisarem isso que vai estar aí na tela, muito provavelmente vocês vão achar. Já no... Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta se curtiu, comenta se tava pensando algo enquanto eu tava falando e manda esse vídeo pra alguém que você acha que iria gostar de saber sobre essa história toda. Meu nome é Kleber Januário, eu sou formado em design e eu tô aqui toda semana falando sobre cinema. Se você não é inscrito, cogita se inscrever. E se você já é inscrito, que maneiro que você voltou. E é isso, valeu galera, até o próximo vídeo, tchau!